Sistemas de respiração portáveis, SRP, tochas de acetileno em locais de construção, sistemas de combustíveis para veículos industriais, sistemas a bordo de submarinos nucleares, sistemas de esterilização por óxido de etileno e anestésico em centros cirúrgicos de hospitais, até o consultório de seu dentista, sem mencionar usinas de processamento e manufaturas, placas de neon, todos usam gases pressurizados. Aliás, usamos de tantas maneiras que já nem pensamos neles. Embora seja conveniente e de amplo uso, gases comprimidos podem ser perigosos se manuseados incorretamente. O manuseio correto exige habilidades e treinamentos especiais. Este programa introduzirá tipos diferentes de gases comprimidos e mostrará como armazenar e manuseá-los com segurança. Você aprenderá também sobre os riscos especiais de gases inflamáveis, não inflamáveis, oxidantes e venenosos. Gases pressurizados são classificados segundo os riscos químicos e físicos como inflamáveis, não inflamáveis, oxigênio ou venenosos. Para ajudá-lo a trabalhar com segurança, uma identificação correta é exigida pelo Departamento de Transporte, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional e a Associação de Gás Comprimido. Antes de começar a trabalhar com qualquer gás comprimido, assegure-se de que sabe o que está no cilindro e os procedimentos corretos para o seu uso. Parece um cilindro de oxigênio, mas não consigo ler a identificação. Jamais tente adivinhar o conteúdo de um cilindro se a identificação estiver ilegível. Não importa se não consegue ler a identificação. Laranja e verde são as cores do oxigênio. Ou se sua única pista é a cor da tinta do cilindro. Acho melhor eu ligar e perguntar então. Cilindros não identificados ou com identificações ilegíveis devem ser devolvidos ao fornecedor. Vamos observar a identificação. Um diamante colorido alerta quanto aos riscos específicos do gás. Os formatos pontiagudos quadrados obedecem aos padrões de segurança. Portanto, o vermelho é inflamável. O verde é gás não inflamável. O amarelo é um oxidante. E esta caveira cruzada indica gás tóxico. Você vai notar que os conteúdos são identificados por nome e há avisos de risco e precauções de segurança em cada etiqueta. Para sua própria segurança e de seus companheiros, leia e siga todas as precauções. Vamos observar as identificações dos gases. Gases inflamáveis, tais como propano, hidrogênio, óxido de etileno, butano e acetileno, formam uma mistura inflamável quando combinadas com ar. Basicamente, pegam fogo quando encontram uma fonte de ignição. O cigarro, chama de solda ou até mesmo uma faísca podem incendiar gás inflamável acumulado. Se você pensar bem, butano, acetileno e propano são todos combustíveis. Seu propósito é fornecer chama, portanto, é normal que todos os gases inflamáveis se incendeiem, mesmo o óxido de etileno que é usado para a esterilização. Já que o gás de hidrogênio inflamável é mais leve do que o ar, acumula-se no topo de espaços confinados. Misture hidrogênio com oxigênio ou ar, adicione uma faísca, chama ou outra fonte de ignição e ocorrerá uma explosão. O mesmo é válido para acetileno. Misturado com oxigênio ou ar, torna-se explosivo num espaço confinado. Cilindros de acetileno têm aparelho para liberar a pressão fundível que derrete e libera gás inflamável quando exposto a altas temperaturas. Gases não inflamáveis incluem nitrogênio, argônio e hélio. Não são tóxicos, porém podem causar asfixia e morte por sufocamento. Embora gases asfixiantes sejam incolores, inodoros e insípidos,
deslocam o oxigênio no ar necessário para as pessoas se manterem vivas. Ar comprimido usado em pouca quantidade pode provocar a morte se o ar penetrar em um corte aberto ou orifício do corpo. Para reduzir lesões em potencial ao olho, os padrões de segurança exigem que a pressão do ar comprimido seja reduzida quando usado para limpeza. O ar comprimido também é um gás não inflamável, porém, sob pressão sustenta e pode até mesmo acelerar o fogo. Ao usar ar comprimido em aparelhos de respiração, apenas CGA grau D é apropriado, já que oxigênio puro em respiradores de ar podem causar explosões. Retirando a poeira de instrumentos ou roupas de trabalho com ar para respirar também aumenta a probabilidade de uma explosão ou incêndio. Concentrações de 10% ou mais de dióxido de carbono podem provocar perda de consciência ou a morte, não importa quanto a área contenha de oxigênio. Dióxido de carbono líquido liberado na atmosfera forma uma matéria sólida, comumente chamada de gelo seco, que pode causar um congelamento nos olhos e na pele. Se você encontrar um cilindro de dióxido de carbono identificado com tubo-sifão, nunca prenda um regulador a ele, já que o líquido rapidamente se transforma em gás e provocará uma ruptura no regulador. Gelo seco e gás de dióxido de carbono devem ser usados em áreas bem ventiladas. Óxido nitroso tem um odor e sabor levemente adocicado. Usado como um gás anestésico, pode provocar a morte em áreas confinadas pouco ventiladas, já que desloca o oxigênio do ar. A morte por óxido nitroso é por sufocamento. Óxido nitroso pode sustentar e aumentar rapidamente a combustão. Dispor deste gás é também um risco. Ele deverá ser liberado apenas do lado de fora e na direção oposta do vento das pessoas, materiais combustíveis e fontes de ignição. Você sabe que é oxigênio por esta identificação amarela, porque o oxigênio é um oxidante, acelera ou provoca a queima de outros materiais. Muitos materiais que normalmente não se queimam no ar podem queimar violentamente em uma atmosfera rica em oxigênio. As normas estabelecidas definem o oxigênio enriquecido como tendo 23,5% ou mais de conteúdo de oxigênio. Oxigênio adicionado ao óleo e graxa pode intensificar um possível fogo. É por isso que há sempre sinais de não fumar onde está sendo usado o oxigênio. Todos os combustíveis e fontes de ignição devem ser mantidos longe das áreas onde o oxigênio está sendo usado ou armazenado. Nunca vire um regulador de gás inflamável para oxigênio sem que, primeiro, o regulador seja limpo por uma pessoa autorizada. Gases classificados como tóxicos por inalação são venenosos para os seres humanos e animais. Estes são identificados como riscos de inalação, para lembrá-lo como o veneno penetra em seu corpo. A inalação de anidro de amônia forma um álcali que lesiona as vias respiratórias, queimando os pulmões. Gases especializados possuem identificações mostrando seus vários riscos. Estes gases especializados e misturas podem ser inflamáveis, tóxicos, corrosivos, oxidantes e pirofóricos, e outras propriedades de risco. Podem causar danos à propriedade e mortes se manuseados incorretamente. Respirar alguns dos gases especializados pode resultar em asfixia, mesmo em pouca quantidade. Se você trabalha com gases especializados, seu treinamento deverá incluir aprender a usá-los e compreender seus riscos e os procedimentos para o manuseio seguro. Para identificar melhor os gases comprimidos, estes são classificados como comprimidos, liquefeitos, dissolvidos ou criogênicos. Gases comprimidos podem exercer pressão de até 3 toneladas por polegada quadrada, porém, tipicamente exercem de 2.000 a 3.000 psi. Gases liquefeitos em uma pressão menor incluem propano e dióxido de carbono.
Acetileno é classificado como um gás dissolvido. Líquidos criogênicos, incluindo oxigênio líquido e óxido nitroso, são muito frios e podem causar congelamento. Você necessita de proteção para os olhos, tais como um escudo de rosto, óculos de proteção e luvas isolantes para manusear materiais criogênicos. Existem cilindros em variedade de tamanhos e pressões. Antes de encher um cilindro, cada um é minuciosamente inspecionado para sinais de desgaste, que poderia reduzir sua utilidade. Um cilindro é considerado utilizável quando pode conter um material, segurança e pressão específicos. A pressão para a utilização está anotada na parte externa do cilindro e é menor do que a quantidade real de pressão que o cilindro foi projetado para suportar. Reguladores controlam a descarga da pressão de um gás comprimido de seu container. Quando abrir uma válvula do cilindro, evite machucar-se, ficando de um dos lados do regulador. Aparelhos para alívio da pressão são projetados para evitar rupturas no cilindro, evitando que a pressão interna do cilindro eleve-se acima do nível de segurança. Operários devem evitar expor os cilindros ao calor, o que poderia aumentar a pressão interna. Carrinhos especialmente projetados são usados para mover os cilindros de gás. Use o equipamento corretamente para evitar dores nas costas. Se um cilindro é pesado demais para movê-lo sozinho com segurança, peça ajuda. Não gire ou arraste os cilindros pelo chão ou mova com empilhadeiras. Os cilindros em uso ou armazenados ficam presos para evitar que caiam, batam uns nos outros ou caiam sobre outras superfícies. Os cilindros são agrupados segundo o tipo de risco e cilindros de gás combustível são armazenados a uma distância de 6 metros dos oxidantes. Quando os cilindros estão vazios, são colocados com outros cilindros vazios. Nunca deixe os cilindros do lado de fora sob a luz do sol direta ou perto de fontes de calor. Já que os cilindros são de metal, nunca coloque-os onde poderiam se tornar parte de um circuito elétrico. Válvulas de cilindros são importantes para a segurança desses cilindros. Projetadas para ser gás selante, as válvulas devem estar retas, limpas e livres de rachaduras. Nunca force conexões de válvulas. As ranhuras devem ser equipadas para obedecerem às regras de segurança. Exceto quando em uso, válvulas de containers são mantidas fechadas o tempo todo, caso o cilindro esteja carregado ou vazio. Quando em uso, as válvulas estão abertas. Elas devem ser abertas lentamente e na direção oposta de pessoas. Válvulas de checagem podem ser instaladas quando um cilindro está ligado a um processo de tal modo que evite o refluxo de outros materiais. Estas válvulas são mantidas e inspecionadas regularmente para assegurar uma operação segura. Antes de remover um regulador de um cilindro, a válvula é fechada e o regulador é aliviado da pressão do gás. Reguladores, marcadores, mangueiras e outros periféricos fornecidos para o uso com gás específico não devem ser usados com outro gás, a não ser que isto seja aprovado pelo fabricante. As válvulas do cilindro são projetadas para aliviar a pressão do gás com segurança. Se uma válvula se quebrar, o cilindro pode ser projetado violentamente. Por isto, a válvula do cilindro está sempre coberta com uma cápsula protetora. A corrosão pode danificar as válvulas do cilindro, portanto, proteja os cilindros da exposição a materiais corrosivos. A válvula não é para ser segurada, não é projetada para levantar um cilindro. Seguir os procedimentos de segurança evita vazamentos perigosos de ar comprimido. Porém, quando os cilindros estão indevidamente presos ou amarrados, ou quando as válvulas estão sem proteção, até mesmo quando os cilindros estão armazenados por um longo período de tempo em um local fechado, é possível que haja um vazamento de gás comprimido. Já que estes gases podem provocar riscos de incêndios e explosões, é o seu trabalho saber o que fazer quando ocorre um vazamento. Antes de agir, assegure-se de que o produto está vazando. É melhor evacuar a área de um vazamento de um produto não identificado do que arriscar uma exposição a ele. Gases comprimidos causam fatalidades quando deslocam o oxigênio no ar. Portanto, poderá precisar de um aparelho de respiração completo para se aproximar do cilindro que está vazando.
Sempre que possível, cubra a válvula com a tampa apropriada e mova o cilindro para fora para deter o vazamento. Lembre-se, uma válvula que se quebra pode fazer com que o cilindro se projete violentamente. Coloque todos os cilindros de pé, já que o produto inclinado pode se expandir, dispersando amplamente o material perigoso. Aplicando uma solução de bolhas para crianças ou detergente de cozinha misturado com água ao cilindro, você poderá determinar onde está o vazamento. Se um aparelho de alívio de pressão que não se fecha foi ativado, o conteúdo do cilindro escapará até a pressão se equalizar com o ar externo. Espere até o gás se dispersar antes de entrar na área do vazamento. Um aparelho de alívio de pressão por fechamento se fechará automaticamente a não ser que haja sujeira ou corrosão. Neste caso, limpe o aparelho e feche manualmente. Acetileno é instável acima de 7,5 kg por polegada quadrada. Se um vazamento de cilindro de acetileno tiver uma leitura de 15 psi ou mais, não mova o cilindro. O movimento poderá causar uma explosão. Após deter um vazamento no cilindro de acetileno, permita que o cilindro fique imóvel por pelo menos 1 hora, para assegurar a fusão segura do gás com o solvente. Um cilindro de acetileno colocado lateralmente poderá vazar o solvente, aumentando o risco de incêndio. Lembre-se, o fato de ser invisível não torna o gás comprimido inofensivo. Riscos resultantes de liberação de pressão e vazamento do produto podem ser evitados através dos procedimentos de manuseio seguros. Este programa mostrou diferentes tipos de gases comprimidos, bem como são armazenados e manuseados apropriadamente. Você também aprendeu sobre os perigos, em especial, de gases inflamáveis, não inflamáveis, oxidantes e venenosos. Finalmente, aprendeu algumas dicas para manusear vazamentos de gás em uma emergência. Algumas dicas a serem lembradas. Gire um cilindro pelas extremidades, nunca deitado no chão. Não levante cilindros sobre a cabeça. Use carregadores apropriados para evitar problemas na coluna. Proteja cilindros de perfurações das empilhadeiras. Abra as válvulas do cilindro lentamente e direcione-as para longe das pessoas. Mantenha as válvulas cobertas para evitar que se quebrem, transformando-as num projétil. A válvula do cilindro nunca é usada como um apoio para o manuseio. Cilindros são mantidos presos e agrupados segundo o tipo de risco, com cilindros de gás combustível armazenados a 6 metros dos oxidantes. Cilindros vazios ficam próximos de cilindros vazios. Cilindros nunca são deixados sob a luz direta do sol ou outras fontes de calor direto. Jamais coloque os cilindros onde podem se tornar uma parte de um circuito elétrico. Gases inflamáveis são mantidos longe de fontes de ignição e o oxigênio é armazenado a 6 metros dos inflamáveis. Acetileno armazenado em locais secos e bem ventilados e longe do calor e de materiais combustíveis deverá sempre ser usado e armazenado em pé para evitar incêndios e explosões. Tirar o pó de instrumentos ou roupas de trabalho com ar comprimido aumenta a probabilidade de uma explosão ou incêndio. Use proteção para os olhos, escudo para o rosto, óculos de proteção e luvas isolantes para manusear materiais criogênicos. Válvulas de cilindros são importantes para a segurança desses cilindros. Projetadas para ser gás selante, as válvulas devem estar retas, limpas e livres de rachaduras. Nunca force conexões de válvulas. As ranhuras devem ser equipadas para obedecerem às regras de segurança.